que ao invés de medo, ao invés de palavras que diminuem, nós devemos declarar a confiança no Senhor. Ao invés de dúvidas e dizer, olha, você não vai dar em nada, olha, não ouve ele não, olha, não vai dar certo, e eu não sei o que vai acontecer. Você pode dizer, eu creio no que Deus irá fazer. Filho, dessa vez você vai passar na autoescola, em nome de Jesus. Filho, dessa vez vai dar certo o vestibular. Você vai passar em nome de Jesus. Filho, você vai buscar e você vai achar. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, recebe. Você precisa começar a declarar as palavras de Jesus e falar para as outras pessoas e para os seus filhos. Faça tudo que Ele mandar. Faça tudo que Ele mandar. Faça tudo que Jesus mandar. Obrigada, Deus. Muito obrigada por mais um dia das mães. Você está feliz por isso? Amém? Queria avisar para você, mãe e filho que estão aqui conosco nessa manhã, que ali no hall, na entrada ali pela Avenida Meriti, tem um painel ali bem lindo para você tirar foto, guardar como recordação desse dia. Aproveita lá, que está bem bonito e as meninas prepararam com muito carinho. Queria orar com você. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Pai. Deus, nós somos gratos. Nós rendemos ao Senhor toda a glória, todo o louvor. Obrigada por estarmos na Tua casa nessa manhã. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por todos os benefícios, te agradecemos pela paternidade, pela maternidade, te agradecemos por nossas famílias. Nos ajuda a ter essa visão. E que tudo aquilo que não provém da Tua parte, que o Senhor mesmo esclareça e nos faça colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém por isso? Queria te convidar nessa manhã a entrar num ambiente celestial junto comigo. A viver num ambiente onde duas mulheres geraram vida. Duas mulheres, dois ventres. Duas mulheres, uma já de idade bem avançada, uma que já tinha uma experiência muito grande de serviço na casa de Deus, casada com um homem da tribo de Levi, que servia no sacerdócio, uma mulher que não tinha mais esperanças. E essa mulher, ela foi escolhida por Deus para marcar uma história, marcar a geração e marcar as nossas vidas aqui até hoje. Uma segunda mulher também, que era bem jovem, talvez uma adolescente, mas que também emprestou o seu ventre para que eu e você fôssemos alcançados pela história da redenção, pela história da cruz. Eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que o céu invada aqui a nossa igreja, a nossa casa, para que o céu invada a nossa mente, porque quando bebês são gerados, Deus está gerando não somente uma criança, mas Ele está gerando propósitos. Nós somos propósitos de Deus aqui na terra. E eu preciso que nós tenhamos essa visão sobre o que Deus faz através da nossa vida. Sabedoria para gerar. E você deve saber muito bem que gerar, ele começa muito antes e deveria começar nas nossas vidas, antes mesmo de nós termos um fruto no nosso ventre. Deveria começar pela escolha, deveria começar pelo tempo, deveria começar pelo nosso relacionamento primeiro com Deus. E eu e você devemos pensar que isso leva tempo, é onde nós nos preparamos. Duas mulheres que se apresentaram diante do Senhor e elas creram que aquilo o ser que elas carregavam em seus ventres fariam diferença nas nossas vidas e era um propósito de Deus na nossa terra. Eu queria ler com vocês 2 versículos apenas. Esses versículos estão no livro de Lucas e diz assim, Lucas 1:66, e aqui se refere a João Batista. Todos, vocês já sabem de que mulheres eu estou falando? Quem são? Gente, não entendi.
Muito bem. Onde estão as Isabéis aqui da nossa igreja nessa manhã? Faz um sinal aí para mim. Não é só Isabel no nome não, gente. É Isabel daquela mulher que crê no improvável, daquela mulher que crê contra as circunstâncias, daquela mulher que gera os seus filhos em oração, daquelas mulheres que estão no altar do Senhor servindo e crendo, mesmo quando há um não de Deus. Onde estão as Isabéis aqui nessa manhã? E do outro lado, onde estão as Marias, que o Senhor prepara, mulheres jovens, mulheres que talvez não tenham noção da grandiosidade do que Deus quer fazer através da vida de cada uma. Onde estão essas mulheres? Eu tenho certeza que mulheres estão sendo forjadas por Deus em sabedoria. Então, todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Lucas 1,66. Agora, Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Duas mulheres que se apresentaram ao Senhor diante de circunstâncias para fazer diferença num cenário. Eu queria já começar conversando com você aqui nessa manhã sobre a importância de nós gerarmos os nossos filhos clamando ao Senhor por sabedoria que vem do alto. E eu queria dizer que não tem mais importante pai ou mãe, amém? Todos são importantes quando nós queremos nos referir à criação de filhos. Ontem nós estávamos conversando sobre isso e o pastor Anderson fez até uma referência. Deus é o Deus de toda a paternidade e glória a Deus por isso. O Senhor é a referência de família na terra. Se nós temos dúvida, se nós não sabemos como fazer, se nós precisamos de ajuda, a nossa referência é o próprio Deus. Ele é o Deus de toda a paternidade. Mas eu e você sabemos que o amor de mãe e pais, não fiquem tristes aqui nessa manhã. Mas pense, poderia uma mãe se esquecer do seu filho? Quando Deus faz referência ao amor de mãe, é porque é um negócio? Sim ou não, gente? Eu estava sentada ali, eu estava pensando na minha mãe. Ela já não está mais conosco, mas eu sou grata a Deus pelo tempo que eu pude conviver com ela. Eu agradeço ao Senhor. Mas, às vezes, e hoje de manhã me peguei pensando nisso. Como eu gostaria que ela estivesse aqui. Como eu gostaria que ela visse algumas vitórias. Como eu gostaria, e eu não era muito de compartilhar assim, aperto no coração e dores, não. Mas só de estar perto é um negócio celestial. E nesse ambiente de Lucas, que é um ambiente onde anjo anuncia o nascimento de bebês, é um ambiente onde tem milagre, é um ambiente onde elas são avisadas em que a vida que estaria sendo gerada no ventre delas tinha um propósito aqui na terra. Eu quero trazer para nós que isso não mudou. Quando eu e você estamos gerando, ou quando eu e você, mulher, gerando filhos biológicos, filhos espirituais, filhos do coração, nós temos o mesmo propósito. Não é só querer um filho por querer, é saber que Deus tem um propósito naquela criança. Que Deus tem um propósito na nossa vida, para que ele cresça em graça, para que ele cresça em estatura, para que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida dele, para que saibamos que vai dar certo, e vai dar certo em nome de Jesus, porque nós vamos clamar pela sabedoria que vem do alto. Sabe aquele ser que você desejou e já amava sem nem ter visto? Isso é o que Deus coloca, o amor no nosso coração. Isabel, primeiro Isabel. Para mim, Isabel é um exemplo de sabedoria para que nós geremos os nossos filhos num ambiente de oração. Quem pode dizer amém por isso? E eu já disse para você que gerar é muito além dos 9 meses que eu e você carregamos no ventre. Vai muito além dessas semanas, porque, irmãs, parece que muitas vezes é mais, e na verdade são mais de 9 meses, né? Sim ou não? São quantas semanas, doutores?
né? São muito mais, é mais tempo que 9 meses normalmente. E gerar vai muito além disso. Gerar é acompanhar, gerar é estar junto. João Batista foi gerado em oração. Você tem noção disso? Eu e você precisamos ser sábias no Senhor para gerar os nossos filhos em oração, mesmo contra as impossibilidades, porque não havia possibilidade de João Batista nascer. Isabel já era idosa, já era idade avançada, mas ela creu. O anjo apareceu ao seu marido e disse: olha a importância, gente. O anjo falou com Zacarias: eu ouvi a oração e a sua mulher vai conceber. Estão entendendo, maridos? É família, é uma parceria, é um conjunto. E para mim, a Isabel é um exemplo de gerar os nossos filhos com sabedoria, num ambiente de oração, num ambiente de milagre, num ambiente onde eles percebem que Deus é real, que Deus é verdade, que Ele existe, que Ele está presente, que Ele ouve. Imagina quantas vezes João Batista não ouviu isso. Ei, filho, você sabe como foi o teu nascimento? Você sabe como foi a tua concepção? Você sabe como aconteceram as coisas? E aí Zacarias deve contar todo prosa, não é assim? Eu estava lá na casa do pai, eu estava servindo, e era o meu turno, e eu fui sorteado, e eu fui chamado, e eu estava lá, e de repente o anjo apareceu. Quantas histórias de milagres eu e você, mãe. Vou puxar mais para a mãe aqui nessa manhã, mas entenda a família. Quantas histórias de milagre, quantas histórias de oração, quantas histórias de impossíveis que Deus realiza, nossos filhos têm ouvido acerca da nossa história, acerca da nossa boca, acerca da nossa vida. Interessante que o próprio Deus fala acerca de Isabel e Zacarias. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Gente, eles serviam no altar e eles eram justos aos olhos de Deus. Então dá para a gente viver o que a gente prega em nome de Jesus. Dá para a gente tentar, sabe, alinhar com Deus a palavra. Dá para tentar, porque o próprio Deus diz assim: obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os nossos filhos precisam ser criados num ambiente de sabedoria, onde a coerência, onde eu e você pregamos, falamos, ouvimos aqui, porque eu acredito que a maioria de nós ouve o que é ministrado aqui todos os domingos, às quartas-feiras. E talvez se eu e você não ministremos e preguemos, a gente precisa colocar em prática a palavra, para que nós não sejamos, como Tiago diz, ouvintes esquecidos. Eu e você precisamos, com sabedoria, criar os nossos filhos nesse ambiente de coerência, em nome de Jesus. Eles eram vistos por Deus. Os nossos filhos precisam olhar. Eu e você precisamos ser sábios. Gente, tem hora que as coisas apertam em casa, sim ou não? Tem hora que dá vontade a gente sair do prumo, sim ou não? Tem hora que dá vontade a gente tomar umas atitudes intempestivas, sim ou não? Quem nunca? Posso levantar minha mão aqui, porque eu também faço. Mas os nossos filhos precisam ver a sabedoria de Deus na nossa vida. E eu estava comentando ontem com um grupo que nós estávamos, que eu acho impossível nós falarmos de sabedoria sem falarmos de temor ao Senhor. O temor ao Senhor é impossível. Eu preciso temer a esse Deus. Eu preciso colocar em prática a sabedoria. Eu preciso criar os meus filhos desse jeito. Isabel era estéril, era idade avançada, mas mesmo assim o anjo anuncia que João viria. E ele viria como profeta. E ele viria com o poder de Elias. Eu não sei o que vai ser o nosso menino, a nossa menina, mas eu sei que há propósitos espirituais e que eu e você temos uma grande parcela de ajuda, de ministério, de propósito de Deus em nossas vidas também, para que os propósitos de Deus se cumpram na vida deles, amém? Você aqui é filho, você aqui também recebe de Deus essa unção de que há um propósito e que
ele vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. João foi gerado em oração. Os nossos filhos precisam ser gerados em oração. Márcia já nasceu. Continua gerando em oração. Continua clamando todos os dias. Continua indo para o joelho. Sabedoria, irmãos, é crer. Quando ninguém mais crê. Isabel creu e ela foi abençoada pelo Senhor. Toda mãe precisa ter sabedoria para crer que aquilo que eu não posso fazer e que ela não pode fazer, o Senhor vai fazer em nome de Jesus, amém? Gere o seu filho em oração, isso é sabedoria. Gere o seu filho num ambiente em que haja coerência no serviço, no altar e na sua casa. Outro tópico aqui de sabedoria, a gente vai agora falar de Maria. Nós precisamos gerar os nossos filhos num ambiente de submissão ao Pai. Maria foi uma mulher que se submeteu com fé ao chamado divino. Pensem, uma mulher jovem, uma menina. E toda mulher judia, ela queria ser mãe, porque talvez ela gerasse aquele que foi prometido lá no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente. Tem noção disso? E Maria foi escolhida com esse propósito. Ela era noiva, ela era jovem, e ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Ao receber a visita do anjo, que é o mesmo anjo que visitou Zacarias, lá em Lucas, ela não compreende, mas ela se rende em fé. E sabedoria, mãe, é o teu filho e a tua filha poderem olhar para você e eles poderem ver que você se rende ao Senhor e diz: ei, Deus, eu não sei muitas vezes o que está acontecendo. Eu não sei direito aonde vai dar isso tudo, mas cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim o teu querer. Ei, Deus, eis-me aqui. Maria nos ensina que sabedoria é entrega. E eu estou falando sobre uma entrega que os nossos filhos nos observam. Quantas mães enfrentam situações que talvez sejam inesperadas? Sabedoria dizer: Senhor, que se cumpra o teu plano, mesmo que eu não esteja entendendo agora. Eu entrego o meu filho, eu entrego essa situação. Eu entrego esse cenário, eu entrego essa prova, eu entrego, Senhor, esse sistema que eu não estou entendendo, Pai. Senhor, está em tuas mãos. Senhor, faz em mim, faz na vida do meu filho o teu querer. E se meninos e meninas aqui nessa manhã, imaginem Maria e Isabel, que estão nesse cenário celestial, que recebem a visita de anjo, que recebem um recado do céu. Eu quero que você entenda que o nascimento de uma criança é um recado do Senhor para as nossas vidas, amém? Ei, está nascendo aí alguém que pode fazer diferença nessa geração. Você crê? Você crê que aquela pessoa que você gerou, teu filho e a tua filha, podem fazer diferença nessa geração? Você crê que você também, que foi gerado por Deus, também faz diferença nessa geração? E eu fico imaginando essas duas mulheres que receberam esse recado em momentos diferentes, mas que agora elas se encontram. Gente, imagine isso. Maria é avisada que Isabel estava grávida e vai ao encontro dela. Sabedoria para gerar filhos é quando mães se conectam com quem também carrega o mesmo propósito. De um lado, Isabel, que recebe uma promessa, que recebe um milagre, que está gerando João Batista. De outro lado, Maria, que recebe uma promessa e está gerando o Salvador. E essas mulheres se encontram, e você se lembra desse encontro. Quando Isabel, ela ouve a voz de Maria, vocês lembram o que acontece? A criança salta no seu ventre. E Isabel fica cheia do Espírito. Sabedoria, mãe, é você se unir a outras mães em oração. É você se unir a mulheres que creem no propósito. É você entender que a rede de apoio não é só ajuda para ficar com teu filho, para você trabalhar, para ficar com seu filho, para você fazer algumas coisas, quer ficar com teu filho para você ganhar dinheiro, mas sabedoria é você se unir a pessoas, a outras mulheres que carregam o mesmo propósito, que têm fé, que creem no milagre,
milagre, que servem ao Senhor. Amizades que valem a pena em Deus. Você crê nisso? O encontro da sabedoria, que fortalece a comunhão. Maria vai até Isabel, Lucas 1:39, e ao encontrar Isabel, o bebê salta no ventre, o bebê de Isabel salta no ventre. Isabel fica cheia do Espírito, e ela declara: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Sabe, mães, anulem palavras destrutivas sobre a vida dos filhos de vocês. Unam-se a mulheres que oram e creem. Maria se aproxima de uma mulher que entende a linguagem do céu, que entende a linguagem do milagre, que crê. O teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. O seu filho não vai se perder. O seu filho vai ser curado em nome de Jesus. O seu filho vai conseguir, a porta vai se abrir. O seu filho vai ter um relacionamento com Deus. O seu filho vai servir ao Senhor todos os dias. A semente que foi plantada da palavra, ela vai florescer. Eu e você precisamos estar com gente que crê, amém? Porque já tem muita gente para dizer o contrário. E eu preciso me unir a pessoas que creem. Eu fico pensando nessas duas mulheres conversando. E aí, como vai ser isso? Como é que vai ser a vida de João? E como é que vai ser a vida de Jesus? E as coisas foram acontecendo, e é óbvio que Deus as colocou na vida desses meninos, para que eles crescessem em graça no Senhor, para que eles amadurecessem. As duas se edificaram, ela ficou ali até por 3 meses, mais ou menos, 4 meses. As duas se edificaram, as duas se encorajaram, as duas celebraram juntas. Mães sábias não caminham sozinhas. Você sabe que muitas mulheres passam com seus filhos, talvez problemas muito parecidos com o que você passa. E nós encontramos nessa comunhão de mulheres que creem e oram o fortalecimento que Deus quer nos dar. Eu sei que Deus é poderoso, Ele nos ergue, Ele nos sustenta, mas Deus usa mulheres, Deus usa pessoas, amém? Deus usa outras vidas. E o último tópico aqui que eu quero falar sobre sabedoria para gerar filhos em Deus, é que nós precisamos entender que os filhos não são nossos. Essa aí às vezes é difícil, né, gente? Como é que a gente vai liberar o menino e a menina? Como é que a gente vai soltar a criança? Como é que a gente vai esperar para ver o que vai acontecer? Mas a sabedoria é saber que eles precisam cumprir propósitos de Deus e eles precisam ser liberados. O que vai ser esse menino? A mão do Senhor estava com ele. E João Batista cumpriu exatamente o que foi profetizado e preparado, e preparou o caminho do Senhor. E Jesus, ele cumpriu todo o plano de Deus da redenção, e por isso eu e você estamos aqui. Jesus se manifestou para destruir as obras do inferno. Isabel e Maria sabiam que Deus tinha um dono, e ele se chama Deus. Elas geraram com fé. Elas criaram com temor e sabedoria e entregaram com confiança. Muitas vezes eu já ouvi esse versículo, eu sei que você também. Os filhos são... Muito bem, gente, olha só, de novo o versículo. Os filhos... Tem a segunda parte, amém? A gente esquece a segunda parte. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Dá um glória a Deus, vai. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Sabedoria, a gente crê em toda promessa. Sabedoria, nós crermos do início ao fim. Os filhos são herança
E eles são uma recompensa que o Senhor dá. Sabedoria materna é entender que os nossos filhos são presentes. E aí também eu falo assim, Senhor, mas eu também sou um presente, porque eu também sou tua herança. Você também é um presente, irmão e irmã. Nós somos herança do Senhor. E se os nossos filhos são herança, eu não vou negligenciar em nome de Jesus. Diga isso, eu não vou negligenciar. Se o meu filho é herança, eu vou cuidar com oração. Eu vou cuidar com paciência, eu vou cuidar com fé, eu vou gerar no sobrenatural, eu vou gerar crendo no milagre. Se Deus confiou a você a vida de alguém, Ele também vai nos capacitar para cumprir esse chamado. Filho não é fardo, filho é um presente. Independente da condição, escute o que eu vou te dizer. Independente da condição, o filho é um presente. E presente a gente cuida. E presente a gente agradece. E presente a gente mostra com gratidão. Se Deus confiou, Ele vai nos capacitar em sabedoria para conduzir o menino e a menina no caminho que se deve andar. Quantos creem nisso? A palavra ainda diz que os nossos filhos são flechas. Eles vão ser lançados. Sabedoria é você preparar para que ele seja lançado. O primeiro lugar que ele tem que alcançar as regiões celestiais. Amém, irmãos? Estar assentado nas regiões celestiais. Eles vão alcançar o propósito, a direção, o impacto. E eu me lembro de uma cena do primeiro milagre de Jesus, onde há uma intervenção, uma interferência de Maria. Quantos se lembram disso aqui? Essa cena me marca porque eu, por muito tempo, não conseguia entender a forma como Jesus tratava Maria, a forma como Jesus respondia e Maria falava. Havia um cenário, acabou o vinho, havia uma urgência. E Maria olha para aqueles homens que estavam servindo e diz algo assim, João 2,5. Façam tudo que ele mandar. Ela faz uma declaração com firmeza e fé. Sabe por quê? Porque ela sabe quem Jesus é. Ela sabe o propósito de Deus na vida do seu filho. Ela tem uma palavra de encorajamento. Ela tem uma palavra de certeza. Ei, faça o que ele mandar, porque ele sabe quem ele é. Mães, nós precisamos encorajar os nossos filhos. Filho, você foi gerado em Deus. Filho, está doendo, mas a situação vai passar. Filho, quantas vezes você bateu aqui quase, mas vai dar certo em nome de Jesus. Filho, eu estou orando por você. Filho, você é filho do Deus vivo, servo do Deus Altíssimo. Filho, eu estou orando pela sua família. Filho, a sua família vai ser uma bênção. Filho, eu creio no propósito de Deus para a sua vida. Maria parece que ali estava só ativando algo que havia na vida de Jesus e que ela sabia. Ela vinha recebendo de Deus. E a palavra diz que ela guardava no coração tudo que era dito sobre Jesus a ela. Você consegue encorajar o teu filho? Encorajar a tua filha? Dizer quem ele é, o propósito que ele foi criado e gerado em Deus? Toda mãe precisa aprender como Maria, que ao invés de medo, ao invés de palavras que diminuem, nós devemos declarar a confiança no Senhor. Ao invés de dúvidas e dizer, olha, você não vai dar em nada, olha, não ouve ele não, olha, não vai dar certo, e eu não sei o que vai acontecer. Você pode dizer, eu creio no que Deus irá fazer. Filho, dessa vez você vai passar na autoescola, em nome de Jesus. Filho, dessa vez vai dar certo o vestibular. Você vai passar em nome de Jesus. Filho, você vai buscar e você vai achar. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, recebe. Você precisa começar a declarar as palavras de Jesus e falar para as outras pessoas e para os seus filhos. Faça tudo o que ele mandar.
Faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo que Jesus mandar. Você deve falar isso para a sua criança, para o seu menino, para aquele homem que ainda mora contigo, para a mulher que mora contigo, para a sua filha, porque eu gostaria de ouvir palavras ainda da minha mãe, já sendo casada, na simplicidade que ela tinha, mas numa sabedoria incrível. Minha mãe não era douta, não era letrada na Bíblia, não era teóloga. Tinha o jeito dela de conduzir as coisas. Mas que sabedoria. Eu creio que Deus vai fazer muito através da tua vida, mãe. Com sabedoria. Tem hora que a gente não sabe o que fazer, né? Quando o filho toma umas atitudes, quando o filho inventa lá alguma coisa, quando o filho entra para o quarto. Mas eu acredito que o pastor Anderson vai falar mais sobre isso à noite, eu não quero entrar muito nisso. Eu quero falar contigo, mãe. Mães sábias continuam repetindo a voz de Maria, quando disse para os serviçais: façam tudo que Ele mandar. E eu quero terminar justamente com os versículos que eu terminei para você gravar aí no seu coração, sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas. Todos os que ouviam isso se perguntavam: que virá a ser esse menino? E você hoje vai declarar na vida do seu filho: filho, você já venceu, porque Jesus venceu por você na cruz. Filho, você será um homem, uma mulher de Deus. Talvez não do jeito que os outros esperem, ou com a medida que os outros meçam. Mas você tem um propósito. E você vai chegar lá em nome de Jesus. Não tem inferno, não tem pessoas, não tem inveja, não tem amizades ruins. O Senhor vai dar sabedoria e Ele vai conduzir todos os passos. Que virá a ser este meu filho? Ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sabe, mãe, se a nossa mente está um pouco deturpada e se a gente está cheio de critérios ou informações do mundo, hoje também é o dia do Senhor alinhar a nossa mente para nós ensinarmos aquilo que o Senhor deseja. O que vai ser esse menino? Ele vai ser aquilo que Deus planejou para que ele fosse. Você pode dizer amém por isso? Como mães, o nosso maior clamor deve ser que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida do meu filho, aonde o inimigo não tem autoridade de tocar, aonde o caminho é preparado como João Batista preparou e onde o propósito floresce. Esse menino, essa menina, não importa a idade, ele foi gerado com um propósito e a boa mão do Senhor está sobre a vida do teu filho. E o outro versículo foi: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele foi cuidado intelectualmente. Seu filho não precisa só comer e ter roupa limpa, amém? Ele foi cuidado intelectualmente, ele foi cuidado fisicamente, ele foi cuidado espiritualmente. Ele recebeu um relacionamento de família. E ele cresceu. E a mãe, ela nutre, escute isso, em cada dimensão dessa. E o Senhor vai nos dar sabedoria, diga amém por isso, Ele vai nos dar sabedoria. E o desafio para nós nessa manhã é poder declarar para os nossos filhos: meu filho, você foi gerado com propósito. E eu creio que Deus vai cumprir os planos dele na tua vida. Você pode gravar essa frase aí. E se você estiver perto do seu filho ou da sua filha, você vai declarar isso sobre a vida dele, sobre a vida dos seus meninos, sobre o fruto do ventre que o Senhor te deu, sobre o milagre que ele gerou, porque cada nascimento é um milagre, não é só dos improváveis, não é só de quem está com idade avançada, não é só para quem está com o ventre cerrado. E Deus ainda continua fazendo o que fez lá em Isabel, amém? Ele continua gerando vida improváveis. O milagre de Maria não vai se repetir,
Mas o de Isabel continua se repetindo. E a minha oração é para que nós tenhamos testemunhos ano que vem. Que Deus abriu o teu ventre e que você gerou. Quantos creem nisso aqui? Hoje é um ambiente do céu, um ambiente celestial, de Lucas 1. E você vai repetir aí para o seu filho ou sua filha. Se estiver pertinho de você, se for o pai, amém. E se alguém estiver sozinho, você declara para essa pessoa aí. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E você vai declarar com a autoridade do céu. E eu digo palavra de Deus porque ela está autorizada. E ela combina com o que diz a palavra. Você vai dizer: filho, você foi gerado com propósito. E eu creio que Deus vai cumprir na sua vida o que Ele planejou. Em nome de Jesus.